Quem vive em Mirim, levanta sua voz e canta assim, HPFM. Eu tô com a Vanessa e a Samanta. Elas são da Associação Fala Mulher. Eu não vou falar o que é a Associação Fala Mulher, porque elas não me contaram ainda, tá? Então eu vou perguntar. Bom dia, Samanta e Vanessa, tudo bem? Bom dia. Conta pra gente um pouquinho o que é essa associação, quando que ela surgiu, qual é o objetivo dela, para que os nossos ouvintes possam entender um pouco sobre o trabalho de vocês. A Associação Fala Mulher, ela é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2004 pela Suzane Mailux e colaboradoras, a partir de um trabalho desenvolvido no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. A princípio, o trabalho era desenvolvido com crianças em situação de violência, e nesse trabalho ela começou a se deparar com a questão da violência doméstica com as mulheres. E aí percebeu que não existia ainda nenhum serviço que atendesse a essas mulheres. E aí foi assim que surgiu a Associação Fala Mulher. Então, com o objetivo de promover ações que garantam a cidadania da mulher em situação de vulnerabilidade ou de violência. Certo. E me fala uma coisa, tudo isso, ele é centrado, todo esse trabalho que vocês fazem, ele é todo centrado dentro da associação, ou existe outros órgãos, outros espaços que auxiliam vocês, que ajudam vocês, parcerias, patrocínios? Como que é isso? Então, a Associação Fala Mulher, ela desenvolve 3 projetos em parceria com a Prefeitura de São Paulo, especificamente com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADES. Então, juntamente com a Prefeitura, a gente tem um Centro de Defesa e de Convivência da Mulher, que é localizado na Casa Verde, um Centro de Acolhida Especial para as mulheres vítimas de violência doméstica, que é a Casa Maria Rosa, e um Núcleo de Proteção Jurídico-Social e Apoio Psicológico, que também fica localizado na Casa Verde. E existe o Centro de Integração Social da Mulher, que é o CISM, né? CISM 2. E o que é desenvolvido nesse CISM 2? É a mesma coisa? O trabalho de lá é o mesmo? Então, o Centro de Integração, ele funciona como um centro de defesa e de convivência da mulher. Então, lá nós atendemos mulheres a partir dos 18 anos, vítimas de violência doméstica ou sexual, que da região norte de São Paulo. Então, especificamente dos distritos da Casa Verde, Limão e Cachoeirinha. Então, nós atendemos essas mulheres e lá a gente oferece atendimento social, orientação jurídica, apoio psicológico, entre outras atividades socioeducativas e oficinas de artesanato também. Também é um espaço de convivência para as mulheres. Então, não necessariamente a mulher precisa estar ou já ter passado em situação de violência para frequentar o serviço. A gente também trabalha com a questão da prevenção. Então, a gente percebe que hoje as pessoas estão muito isoladas, ou só dentro de casa, ou só no trabalho, e acaba achando que aquele sofrimento que ela tem, ou aquela situação difícil, é só dela. E num espaço de convivência, onde ela pode conversar, participar de grupos de reflexão, ela pode perceber que aquela dificuldade não é só dela. Outras pessoas também enfrentam, e aí essa troca de experiências, ela enriquece muito a vida das pessoas. Eu ia pedir para vocês falarem um pouquinho sobre os cursos que vocês desenvolvem lá. Desenvolvem, né? Então, a gente tem algumas oficinas regulares, que acontecem, que tem duração de 3 meses, e são separadas em módulos de iniciante e avançado, que são as oficinas de tear e de costura. Nessas oficinas, elas acontecem ao longo de todo o ano, e para participar, a mulher só precisa entrar em contato com a gente e participar de uma triagem com o assistente social. No final do curso, ela recebe um certificado e também a gente tenta dar todo o suporte para ela poder usar esse conhecimento como uma forma de geração de renda.
Além disso, durante o ano a gente tem algumas atividades esporádicas, né? Que são os grupos socioeducativos, né? O grupo Fala Mulher, que é um grupo de reflexão, a gente faz algumas atividades de relaxamento, discute temas sobre o dia a dia da mulher. E esses grupos são voltados para todas as mulheres da região atendida. E a gente também tem o grupo Fala Garota, que são para meninas adolescentes, né? O único serviço que a gente tem no centro de integração, que é para menores, né? É um grupo de adolescentes de 13 a 17 anos. E esse grupo ele procura trabalhar com a prevenção, né? A gente procura apresentar temas que a gente acha relevante para a formação da identidade de uma menina adolescente, né? Além disso, a gente tem atividades de reunião de fechamento, que é um momento de integração, né, de toda a equipe com as usuárias do serviço, que acontece uma vez por mês. E a gente também tem passeios culturais ao longo do ano. E aí, para se inscrever nas nossas atividades, é só entrar em contato pelo telefone 11 3858 8279 ou pelo e-mail cism2educa@terra.com.br. E a gente queria convidar todo mundo a conhecer o nosso espaço. Ah, legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, tem como vocês falarem um pouquinho sobre o perfil das mulheres que procuram vocês, assim, como que elas chegam lá, ou se são vocês que vão atrás, vocês que descobrem, se existe esses dois pontos dentro do Fala Mulher? Então, as mulheres que são atendidas, elas podem vir de diversas maneiras para o serviço. Então, elas podem vir encaminhadas pelos diversos serviços da rede, então por UBS, os serviços de saúde, pelas delegacias da mulher, ou pelo CRAS e CREAS da região, né? E também a gente também recebe mulheres que vêm com uma procura espontânea. Então, a gente também tem um trabalho de prevenção que a gente desenvolve, que são as palestras que a gente oferece para a comunidade. Então, muitas vezes a mulher assiste uma palestra dessa, se interessa pelo que a gente tem para oferecer e acaba procurando a gente de forma espontânea. E normalmente, assim, essas mulheres, quando elas vêm com as crianças junto, ou é um trabalho separado, criança é uma coisa, ela é outra, porque, assim, a gente andou conversando aqui um pouco a respeito sobre isso, e eu desenvolvi alguns trabalhos também, e notei, assim, que quando rola, assim, uma violência dentro de casa, tá, até chegar ao ponto do espancamento, a criança também sempre leva junto, sempre apanha. É impressionante isso, porque não separa. Ou ela corre e tenta buscar socorro de algum lugar, ou então ela tenta salvar a mãe e acaba apanhando também. Então, quando chega para vocês, chega com as crianças também, e vocês têm um lugar para orientar essas crianças, ou é feito tudo ali junto, no mesmo serviço? Ela tem vários momentos que ela pode chegar, né? Então, ela pode chegar quando a situação ainda não está tão grave, né? Ou ela chega quando já está numa situação em que ela está em risco. Então, se é uma situação que ela está em risco de morte, onde a violência já ultrapassou todos os limites, ela vem com os filhos, e se há necessidade de um abrigamento, ela é abrigada junto com os seus filhos. Quando não acontece essa situação, a mulher ela vai procurar o nosso espaço junto com as crianças. Lá nós não atendemos as crianças, mas nós fazemos os encaminhamentos necessários, porque a gente entende que a gente também tem que preservar principalmente a saúde mental dessas crianças, para que depois, no futuro, elas não acabam revivendo esse tipo de situação. Certo. O trabalho de vocês também, ele é assim, meio em conjunto com o Conselho Tutelar ou não?
Nós temos parcerias com todos os serviços que a gente precisa de ajuda, né? Então não dá para a gente trabalhar sozinho. A gente precisa de diversas parcerias. Então o Conselho Tutelar é um dos nossos parceiros, né? Assim como o novo projeto que a gente tem do Núcleo de Proteção Jurídico-Social, que também atua em defesa da família. Então atende crianças, adolescentes, homens, mulheres e idosos. Então a gente tem parceria com diversos serviços, tanto da saúde, da educação, como da própria assistência social também. E essa associação, vocês trabalham com voluntariado ou não? Tem que ser pessoas já que mais capacitadas, que tenham outro grau de instrução, digamos assim. Ou vocês aceitam voluntários também para estar trabalhando? Sim, nós aceitamos, né, voluntários no desenvolvimento de atividades. Então, a gente já teve, por exemplo, voluntário que oferecia a dança do ventre para as mulheres. Então, a gente trabalha assim, com essas parcerias, né, tanto com voluntários como também com estagiários também, das áreas que a gente tem de atuação, da psicologia, da assistência social. A gente entende que a gente precisa dessas parcerias para oferecer o melhor serviço para as mulheres. Assim, normalmente quando elas chegam, elas devem chegar assim, arrasadas, né? Psicólogo assim, destruído mesmo, odiando toda a humanidade, porque eu acredito que sim, né? Ou então é uma coisa muito louca, porque ou tem muita ação ou não tem nenhuma reação, elas não conseguem se equilibrar, mas justamente por conta do psicológico delas, né? Como é que vocês fazem para fazer esse equilíbrio? Porque normalmente quando acontece um acidente, alguma coisa, a gente fala que tem que estabilizar o paciente, né? Como é que vocês estabilizam a cabeça dessas pessoas que chegam lá completamente desorientadas? Porque elas estão desorientadas, né? Realmente, elas chegam para nós muito fragilizadas emocionalmente, com uma baixa autoestima, com muito medo, com muita vergonha pela situação que passou. E normalmente a maioria das mulheres nos procuram quando já vive essa situação de violência há muito tempo, há muitos anos, né? Então é quando já chegou num limite, quando ela não aguenta mais. Então realmente o apoio psicológico nesse momento ele é imprescindível. É importante lembrar que quando a mulher chega no nosso serviço, a decisão sempre vai ser dela, do que vai ser feito. Então não necessariamente a mulher vai chegar no serviço e vai ter que ir na delegacia da mulher, vai ter que fazer uma denúncia, não. Ela vai chegar e ela vai ser ouvida, né, pelos profissionais que estão lá para executar esse serviço. E aí, de acordo com as necessidades dela, que a assistente social vai fazer os encaminhamentos necessários, aí ela vai passar pelo apoio psicológico, onde ela vai se reestruturar, né, por um período, e aí sim, com toda essa assistência, com orientação jurídica, aí ela vai poder decidir o que ela quer fazer. Mas a decisão final é sempre da mulher. A gente está lá para dar o apoio. Violência doméstica, muitas vezes as pessoas pensam que é só a violência física, né? E nas nossas palestras a gente começa a ampliar esse olhar das pessoas, né? Então a violência doméstica ela é composta por violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, né? Então é tudo isso que pode acontecer. E os relatos que a gente tem é que muitas vezes a violência psicológica, então os maus tratos, os xingamentos, as ofensas, isso é o que dói mais na mulher, porque ela acreditou naquela relação, né? Ela acreditou naquele casamento, né? Normalmente ela já tem filhos, então fica muito difícil para a mulher aguentar toda aquela situação de violência, né? E continuar calada. Então essas mulheres elas vêm para a gente com essa dificuldade extrema, com essa fragilidade emocional muito grande. Normalmente assim, quando você fala de violência, né,
as pessoas já veem, como você mesmo acabou de dizer agora, a violência física, e não é só isso, existem outros tipos de violência, como você acabou de descrever. Só que também, quando você fala de violência, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que são mulheres só da periferia, são mulheres que moram só na favela, são mulheres que moram em pontas de vila, né? E isso não é verdade. A classe média e a classe alta também tem um índice alto com relação a essa violência. Eu não sei como que essas pessoas chegam até vocês, mas eu acredito que a situação é a mesma, né? Quando eu falei que tem que estabilizar, eu acho que a forma de estabilizar é a mesma, não tem diferença de uma para outra. Não tem. Você tem toda a razão. É uma situação que não atinge só a uma classe específica. Pode acontecer em qualquer lugar com qualquer família. O que a gente percebe é que as pessoas de classe média alta têm mais dificuldade para recorrer a um serviço. Né, porque tem toda a questão, né, de fulano vai ficar sabendo, alguém, né, vai descobrir, o próprio medo do agressor, né, se eu procurar um serviço, será que ele vai ficar sabendo? Se eu denunciar para a delegacia, será que ele vai ficar sabendo? Como é que vai ser? Então existe todo um medo envolvido na quebra desse sigilo e que faça com que a mulher procure realmente a ajuda necessária. Você queria dar o telefone de novo, o endereço para os nossos ouvintes, caso alguém esteja nos ouvindo e resolva procurar vocês? Claro. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Então eu queria convidar todas as mulheres que se interessarem por conhecer o espaço, conhecer o nosso lugar, o que a gente tem para oferecer. Nós estamos na Rua Ferreira de Almeida, número 23, na Casa Verde. É próximo à Ponte do Limão, sentido Casa Verde. E o nosso telefone de contato é o 11 3858 8279. Então pode ligar para tirar dúvidas, pode ir lá conhecer o espaço. A gente está lá de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Então todas convidadas. HPFM